Talvez você não esteja vivendo a realidade como ela é. Talvez esteja vivendo a realidade como a sua mente aprendeu a interpretá-la. E isso muda tudo. Porque se a mente for um filtro, então o que você chama de mundo pode ser apenas a versão do mundo que os seus medos, crenças, feridas e condicionamentos permitem que você enxergue. E se o problema nunca tivesse sido só o lado de fora? E se existisse um mecanismo invisível operando dentro de você o tempo todo, moldando a forma como você percebe, sente, reage e interpreta tudo o que acontece? Existe um princípio antigo que resume isso em uma frase: tudo é mente. Isso não quer dizer que o mundo não existe, nem que basta pensar positivo. Quer dizer algo mais profundo. A sua experiência da realidade passa pela mente. Você não encontra o mundo de forma neutra. Você encontra o mundo por meio da percepção. E percepção não é uma janela limpa. Ela é marcada por memória, medo, desejo, crença, expectativa e condicionamento. Isso significa que a realidade que você vive não é apenas aquilo que acontece. É também a forma como a sua mente organiza aquilo que acontece. Porque isso significa que muitas das prisões que você enfrenta talvez não estejam no mundo. Talvez estejam na maneira como a sua mente foi treinada para olhar para ele. As pessoas passam anos repetindo padrões, chamando de destino aquilo que é repetição, chamando de personalidade aquilo que é defesa, chamando de verdade aquilo que é apenas uma crença antiga, que nunca foi examinada. Essa é a armadilha. Você para de questionar a grade porque já se acostumou com ela. Você para de observar a prisão porque ela aprendeu a falar com a sua própria voz. Existe uma ferida silenciosa que quase ninguém percebe com clareza. Ela não grita. Ela se repete. Quantas vezes você tentou mudar de vida, mas acabou voltando para o mesmo lugar por dentro? Mudou o ambiente, mudou as pessoas, mudou a rotina, mas certos padrões continuaram os mesmos. Certas dores reapareceram com outro nome. Certos medos continuaram guiando as suas escolhas em silêncio. Ela aparece nos mesmos ciclos, nas mesmas frustrações, nas mesmas promessas que você faz para si mesmo e depois vê desmoronar. Você tenta avançar, tenta mudar, tenta reagir melhor, mas em algum ponto tudo volta. O mesmo medo, a mesma insegurança, a mesma sensação de estar se movendo por fora e continuando preso por dentro. Esse é um dos sinais mais profundos de uma mente condicionada. A mente cria padrões de leitura e depois encaixa a vida inteira dentro deles. Você entra em um lugar novo com uma mente antiga, conhece pessoas novas com feridas antigas, recebe uma oportunidade nova com limites antigos, e então a vida parece confirmar aquilo que você já temia. Não porque o mundo seja fixo, mas porque a mente, quando não é observada, procura evidências para sustentar aquilo em que já acredita. Ela filtra, seleciona, distorce. Não é apenas sofrer, é participar da continuidade do próprio sofrimento sem perceber. E o problema fica ainda maior com o tempo, porque o ser humano se acostuma com aquilo que o limita. Depois de um tempo, ele para de estranhar o peso que carrega, para de questionar a voz interna que o diminui, para de desafiar a narrativa que o mantém pequeno. E quando isso acontece, a prisão deixa de parecer prisão. Ela começa a parecer normal, depois começa a aparecer personalidade, e no fim, começa a aparecer quem você é. Só que existe uma diferença enorme entre quem você é e aquilo que foi instalado em você ao longo da vida. Perceber isso já é uma ruptura. A mente não está apenas comentando a sua vida, ela está moldando o modo como a sua vida ganha sentido. Ela influencia onde você coloca a atenção, o que você chama de ameaça, o que acredita merecer, o que tolera, o que evita e até o que nem consegue imaginar como possível. É por isso que tanta gente muda o cenário, mas continua vivendo o mesmo enredo. Troca de cidade, troca de relacionamento, troca de rotina, mas continua interpretando tudo com a mesma arquitetura mental. E uma mente antiga consegue transformar qualquer novidade em repetição. A mente não aprisiona você de uma vez. Ela faz isso aos poucos,
Um medo repetido, muitas vezes, deixa de parecer medo e começa a parecer verdade. Uma rejeição antiga pode virar expectativa permanente de rejeição. Uma frustração profunda pode se transformar em cautela constante. Aos poucos, a mente pega experiências isoladas, cria conclusões a partir delas e projeta essas conclusões sobre o futuro. É assim que nascem as grades invisíveis, não feitas de ferro, feitas de interpretação. Outro mecanismo poderoso é a identidade. No começo, a pessoa diz: estou inseguro. Depois de repetir isso por muito tempo, passa a dizer: sou inseguro. No primeiro caso, existe um estado. No segundo, existe uma definição. E toda vez que um estado vira identidade, a prisão se fortalece. Também existe o vício emocional da repetição. Algumas pessoas não repetem apenas pensamentos, repetem culpa, tensão, carência, medo, sensação de insuficiência. E, como o corpo e a mente se acostumam ao familiar, até o sofrimento pode parecer estranhamente confortável. Não porque seja bom, mas porque é conhecido. Só que existe uma pergunta mais radical. Se a sua mente construiu essa versão da realidade, então quem é você por trás dela? Quem está vivendo a sua vida agora? É você, em consciência? Ou é a soma dos condicionamentos que foram se acumulando dentro da sua mente ao longo dos anos? Existe uma diferença enorme entre viver e apenas reagir. Reagir é automático. Viver exige presença. Muitas vezes, a mente já entra na cena carregando conclusões antigas, medos organizados e defesas montadas. Nesse estado, você não está vivendo o presente. Está repetindo a sua programação diante dele. A questão já não é só por que você sofre. A questão é: quem dentro de você está sofrendo? Quantas das suas decisões nasceram de clareza real? E quantas nasceram de medo? A maioria das pessoas nunca aprendeu a pensar de verdade. Aprendeu a repetir. Repetir ideias da família, repetir crenças do meio, repetir expectativas sociais. Depois de anos fazendo isso, surge a ilusão de autenticidade. A pessoa acredita que está escolhendo livremente, quando muitas vezes só está obedecendo camadas de condicionamento que nunca foram colocadas em dúvida. Esse é o momento em que a mente revela uma de suas ilusões mais sofisticadas. Ela não quer apenas interpretar a realidade, ela quer se passar por você. Só que existe um sinal de despertar. Ele aparece quando você percebe que dentro de você há algo que observa, algo que nota o pensamento sem ser o pensamento, algo que reconhece o medo sem ser o medo. Esse ponto de observação muda tudo, porque a partir dele, você começa a perceber que talvez nunca tenha sido a prisão. Talvez tenha sido apenas alguém identificado demais com ela. Quando você percebe que não é apenas a mente que pensa, reage e interpreta, uma porta se abre. Porque o princípio de que tudo é mente não fala apenas sobre pensamento, ele aponta para algo mais profundo, a qualidade da consciência com que você habita a própria existência. A mente comum vive em ruído. Ela corre o tempo todo tentando controlar o que sente, prever o que vem, proteger o que construiu como identidade. Nesse estado, a realidade se torna pesada, tensa e confusa. A consciência não funciona do mesmo modo. Ela observa sem correr, percebe sem distorcer tanto, reconhece sem precisar possuir. Quando a consciência começa a amadurecer, você já não vive apenas reagindo ao ruído mental. Você começa a notar o ruído. É por isso que tantas tradições insistem em autoconhecimento, observação interior, silêncio e presença. Não como fuga da realidade, mas como caminho para atravessá-la com menos ilusão. Muita gente tenta mudar de vida sem mudar de estado de consciência. Quer paz com uma mente em guerra, quer clareza alimentando o ruído, quer liberdade mantendo intactas as crenças que sustentam a prisão. Isso quase nunca funciona, porque a transformação real não acontece apenas quando você troca circunstâncias. Ela acontece quando muda o centro, a partir do qual você percebe, sente e responde ao mundo. Nesse sentido, a mente pode ser prisão.
mas também pode ser portal. Quando inconsciente, ela limita. Quando observada, ela revela. E então chegamos ao ponto de ruptura. Sair dessa prisão invisível não começa quando a sua vida muda por fora. Começa quando você interrompe por dentro a obediência automática ao que a mente repete. O primeiro movimento é observar sem se fundir. Um pensamento surge dizendo que você não consegue, que vai dar errado, que nada muda. Antes você acreditava imediatamente. Agora você observa, reconhece o padrão, cria distância. Essa distância é preciosa, porque o pensamento continua existindo, mas deixa de ocupar o trono. O segundo movimento é questionar o que parecia verdade absoluta. Nem tudo o que se repete dentro de você merece confiança. Muitas ideias que comandam a vida de uma pessoa não nasceram de clareza, nasceram de defesa. Por isso, amadurecer exige coragem para perguntar: isso é verdade ou é apenas uma marca antiga falando dentro de mim? O terceiro movimento é interromper a identidade construída sobre o sofrimento. Você pode estar vivendo um estado sem fazer dele a sua essência. Pode reconhecer um padrão sem se ajoelhar diante dele. O quarto movimento é criar silêncio. Uma mente acelerada demais não enxerga com nitidez. Ela reage antes de compreender. Por isso, o silêncio interior é um ato de libertação. Quando você silencia o excesso, começa a perceber o impulso antes da reação, a crença antes da escolha, o medo antes da fuga. O quinto movimento é sustentar novas escolhas até que a mente deixe de tratá-las como ameaça. Porque a mente condicionada resiste ao novo, mesmo quando o novo é saudável. Ela prefere o sofrimento conhecido à liberdade ainda instável. Essa ruptura não acontece uma única vez. Ela acontece toda vez que você escolhe presença em vez de automatismo. Toda vez que escolhe consciência em vez de impulso. Toda vez que se recusa a repetir internamente uma narrativa que te diminui. É assim que as grades começam a perder força. Talvez a maior prisão da sua vida nunca tenha sido um lugar, uma pessoa ou uma circunstância. Talvez tenha sido uma forma de perceber, uma forma antiga de interpretar tudo, de reagir a tudo, de esperar sempre o mesmo desfecho, mesmo quando a vida já estava tentando te mostrar outros caminhos. Mas agora você já não pode olhar para isso do mesmo jeito, porque ficou claro que a mente não é apenas um detalhe da experiência humana. Ela participa profundamente da forma como a realidade é percebida, sentida e vivida. Só que existe algo em você que pode ver isso. Existe uma presença capaz de observar o pensamento sem se ajoelhar diante dele. Existe uma consciência que pode perceber a narrativa antiga sem continuar alimentando-a. E é justamente aí que tudo começa a mudar. Não no momento em que a vida externa se torna perfeita, mas no momento em que você percebe que nem todo pensamento merece ser seguido, que nem toda emoção merece governar, que nem toda crença merece continuar ocupando espaço dentro de você. Talvez você ainda não consiga mudar tudo hoje, mas pode começar a ver hoje. E ver com clareza já é uma ruptura imensa, porque a partir do instante em que você enxerga a grade, ela deixa de ser invisível. E quando deixa de ser invisível, começa a perder poder. A sua mente pode ter participado da construção da realidade em que você vive hoje. Mas ela não precisa continuar comandando, sozinha e no escuro, a realidade que você vai viver daqui para frente. Talvez a verdadeira liberdade comece exatamente aqui, no instante em que você percebe que não é a prisão, não é o padrão, não é o ruído. Você é a consciência que pode olhar para tudo isso e, a partir desse olhar, iniciar uma nova forma de existir. Se esse vídeo te fez enxergar algo que antes estava invisível, inscreva-se no canal. No Universalmente, cada conteúdo é um convite para ir além do óbvio, compreender a mente, aprofundar a consciência e explorar conhecimentos que atravessam o tempo.